O filho da minha irmã cuspiu no meu prato durante o jantar e disse: "O papai disse que você merece." Todos riram. Eu me levantei em silêncio e fui embora. Naquela noite, minha mãe mandou mensagem: "Não nos procure mais." Meu irmão reagiu com um joinha. Respondi: "Entendido. O pagamento automático da hipoteca acaba amanhã." Às 23h42, o grupo explodiu em mensagens. Eu quase virei a mesa de tanta raiva. Nunca tinha sentido tanta vontade de causar uma cena. Mas não era só pelo cuspe. Ver o Caleb se inclinar, me encarar nos olhos e cuspir de propósito nas minhas batatas foi nojento o suficiente. O que realmente me revirou o estômago foi o que ele disse depois. "O papai disse que você merece." Eu me levantei. A cadeira arrastou no chão. Por um instante, senti como se tivesse saído do meu próprio corpo. 10 anos ou não, aquele garoto sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia o peso daquelas palavras. E o jeito orgulhoso e alto com que disse, como se fosse uma piada de família da qual eu não fazia parte, me deu vontade de falar algo que queimaria todas as pontes naquela sala. Mas não falei. Sentei de novo. Minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de fúria. Jenna levantou o olhar só o suficiente para dar um sorriso de canto antes de voltar a mexer no celular. Alex continuava mastigando, sem se importar. Minha mãe, do outro lado da mesa, nem piscou. Cortava o bolo de carne como se nada tivesse acontecido. Como se cuspir no prato fosse só mais uma terça-feira qualquer. Então Jenna riu alto. Caleb acompanhou, gargalhando como se tivesse visto a coisa mais engraçada do mundo. Alex limpou a boca e murmurou algo sobre o clássico Caleb. Os lábios da minha mãe se curvaram num leve sorriso. Ninguém disse que estava errado. Ninguém perguntou se eu estava bem. Foi nesse momento que percebi, eu não estava com raiva do Caleb. Não de verdade. Eu estava com raiva deles, por tê-lo criado assim, por moldá-lo como reflexo de si mesmos e por ainda esperarem que eu continuasse aparecendo, fingindo que nada disso jamais aconteceu. Como se eu fosse idiota por ficar calada enquanto eles me tratavam como um caixa eletrônico ambulante e alvo de treino emocional. Levantei de novo, mas dessa vez com calma. Peguei minha bolsa, deixei os sapatos perto da porta, saí sem dizer uma palavra, entrei no carro e dirigi de volta para o meu apartamento descalça. Quando cheguei, não chorei. Não liguei para ninguém. Só coloquei a chaleira no fogo e fiquei ali, em silêncio, processando tudo. Depois abri o notebook e entrei no meu banco. Meu nome estava vinculado à hipoteca da casa da minha mãe. Eu vinha cobrindo os déficits havia 1 ano e meio, discretamente, automaticamente, todo mês. Jenna sempre achava que eu estava bem e me fazia sentir culpada para pagar o que ela não podia arcar agora. Alex tinha me pedido dinheiro que eu sabia que nunca veria de volta. E, de algum jeito, mesmo tendo recebido mais apoio, mais elogios e mais amor na infância, eu era quem tinha que se sacrificar. Às 21h12, meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe: "Não nos procure mais." Sem explicação, sem contexto, só isso. Fiquei olhando para a tela por um minuto inteiro. Depois digitei: "Entendido. O pagamento automático da hipoteca termina amanhã." Vi o grupo ficar em silêncio. Até que, às 23h42, explodiu. Primeiro foi a Jenna: "Do que você tá falando?" Depois o Alex: "Você tá brincando, né?" Aí veio minha mãe: "Não seja mesquinha, Sarah." Em seguida outra mensagem dela: "Você tá exagerando." Jenna de novo: "Você vai mesmo ferrar a própria mãe?" Logo depois, Caleb mandou um emoji rindo. Depois um chorando. Depois um de desaprovação. E então Alex mandou um joinha. Eu não respondi. Desliguei o celular e fui dormir. Às 7h03 da manhã seguinte, alguém bateu na minha porta. Era Daniele, minha prima. Tinha um café numa mão e uma sacola de bagels na outra. Nem esperou eu convidar. Entrou, largou os bagels no balcão e sorriu. "Demorou, hein?" Eu não disse nada. Só servi 2 canecas de café e me sentei de frente para ela. Ela tinha razão. Eu devia ter feito isso anos atrás.
Daniele não perguntou o que tinha acontecido quando chegou. Só me entregou o café e repetiu: demorou. Ficamos sentadas à mesa da cozinha, os bagels esfriando entre nós. Por um tempo, nenhuma disse muita coisa. Então ela abriu o notebook, me olhou e disse: certo, hora de colocar a casa em ordem. Ela falava no sentido literal e financeiro. Enquanto eu jogava fora os restos da minha família, a jaqueta que a Jenna esqueceu aqui 6 meses atrás, o controle quebrado do Nintendo do Caleb que eu supostamente deveria consertar, senti, pela primeira vez em muito tempo, que estava respirando de verdade. Daniele abriu minhas contas bancárias, registros de empréstimos e a lista de pagamentos automáticos que eu não tocava havia anos. Você tem pago as contas deles como uma contadora em tempo integral, ela disse. Não é à toa que te tratam como funcionária. Havia mais do que eu lembrava. Meu nome ainda estava vinculado ao plano de TV a cabo da minha mãe, ao dentista da Jenna de 2 anos atrás e até a conta da Disney Plus da família. Eu ainda pagava pela Netflix que só o Caleb usava. Fui encerrando cada vínculo, um por um. O empréstimo do carro da Jenna foi o mais complicado. Eu tinha assinado como fiador anos atrás, quando ela disse que precisava de ajuda só por 6 meses para ser aprovada. Nunca refinanciou, nunca tocou no assunto de novo. Liguei pro banco e pedi o cancelamento da minha responsabilidade. Levaria algumas semanas, mas seria resolvido. Daniele levantou os olhos para mim. Você tem noção do tamanho disso, né? Assenti, mas ainda não sentia o peso daquilo. Só me sentia mais leve, não feliz, apenas menos sufocada. Nos dias seguintes, comecei a perceber quanto espaço eu tinha ganhado na minha vida. Espaço de verdade. Eu não checava o extrato o tempo todo. Não recebia mais mensagens passivo-agressivas sobre dinheiro, favores ou você pode levar o Caleb na consulta semana que vem? Tinha silêncio. Frio, ainda estranho, mas meu. E eu gostei. Comprei um colchão novo, cortei o cabelo, me inscrevi numa aula de cerâmica às quintas à noite com a Daniele. Foi esquisito fazer algo só porque eu queria, mas eu estava aprendendo. O grupo da família continuava morto. Nenhuma mensagem. Esperei, mas nada veio até 2 semanas e meia depois, quando Jenna mandou um único texto: você é uma pessoa horrível. O Caleb chorou quando descobriu que não vai poder ir na excursão. Espero que isso te faça se sentir bem. Sem saudação, sem explicação, sem responsabilidade. Não respondi. Minutos depois, ela mandou um áudio de 48 segundos, gritando, falando sobre lealdade, sobre família. A voz dela falhou quando mencionou o Caleb, e a gravação cortou no meio da frase. Não ouvi 2 vezes. Daniele disse para eu bloquear. Não bloqueei. Ainda não. Parte de mim queria ver até onde eles iriam, como seria o desespero quando o direito acabasse. Alguns dias depois, Daniele me mandou um print de uma postagem da Jenna no Facebook. Era uma campanha do GoFundMe intitulada Ajude o Caleb a superar um ano difícil. A foto mostrava o Caleb sorrindo com uma mochila nas costas. A descrição era vaga, falava de lanches escolares não pagos, contas médicas inesperadas e certos familiares que escolheram se afastar. Tinha uma única doação, $10 da minha mãe. Aquilo doeu. Daniele não escreveu nada na mensagem, só mandou o print. Fiquei olhando para a tela. Não doei. Não perguntei para que eram as contas médicas. Não compartilhei a postagem. Mas algo dentro de mim mudou. Não era culpa, era tensão. Algo ali não batia. Jenna nunca tinha dito que o Caleb estava doente ou precisando de tratamento. E agora estava pedindo ajuda a estranhos para uma excursão escolar? Tinha coisa por trás. Daniele me observou encarando a tela e disse: você sabe que não deve nada a eles, né? Assenti, mas fiquei pensando na palavra médico. Porque, se realmente tivesse acontecido algo com o Caleb, eles nunca admitiriam. Não até ficarem sem saída. Mais uma semana de silêncio passou e, pela primeira vez, eu não passei esse tempo esperando o próximo movimento deles. Eu estava ocupada. Tinha minha aula de cerâmica às quintas com a Daniele. Entrei no clube do livro que se reunia nos fins de semana na biblioteca do centro. E, finalmente, comecei a dormir a noite toda.
Sono profundo, contínuo. Sem acordar às 2 da manhã para ver se a Gena tinha mandado mensagem pedindo mais um favorzinho. Eu começava a acreditar que, dessa vez, eles realmente tinham sumido da minha vida. Mas isso nunca dura, né? Era quinta-feira. Eu tinha acabado de sair da aula e estava indo até o carro com um latte de baunilha na mão quando o celular vibrou no bolso do casaco. Número desconhecido, sem correio de voz. Não atendi. Nem um minuto depois, apareceu uma mensagem. Era da Gena. Eu sei que você me odeia. E tem todo o direito. Mas o Caleb está doente. É sério. Ele precisa de uma cirurgia. Perdemos o seguro faz um tempo e não temos como pagar. Por favor, não estou pedindo por mim. E não conta pra mãe, ela já tá no limite. Só tô pedindo ajuda por ele. Fiquei parada no estacionamento, encostada na porta do motorista, lendo e relendo aquilo. Meu primeiro impulso foi apagar a mensagem e ir embora. Ela nem sequer disse qual era a cirurgia. Nenhum me desculpa. Só foi direto ao ponto, presumindo que eu ainda seria quem limparia a bagunça deles. Mostrei a mensagem para Daniele naquela noite. Você vai ajudar, não vai? Ela perguntou. Eu não respondi. Ela já sabia a resposta. Não era sobre a Gena. Era sobre o menino. Por pior que ele tivesse sido comigo, por tudo que tinha feito e dito, ele ainda tinha 10 anos. Era apenas o reflexo de quem o criou e de quem o ensinou que cuspir na comida de alguém podia ser engraçado. Abri minhas finanças novamente. Desde que cortei os laços com eles, tinha conseguido guardar um pouco. Não muito, mas o suficiente. Fiz as contas, olhei as próximas despesas e me fiz uma pergunta: ajudar o Caleb me tiraria o sono? E se eu não ajudasse? Peguei o celular e mandei mensagem para Gena. Vou pagar 40%. Nem mais, nem menos. O pagamento vai direto pro hospital, não para você. Ela não respondeu na hora. 3 horas se passaram. Eu já estava na cama quando chegou a resposta. Você tá falando sério? E logo depois. Obrigada. De verdade. Obrigada. Na manhã seguinte, liguei para a clínica que ela tinha mencionado. Pedi para falar com o setor de cobrança. Não disse quem eu era, só perguntei qual era o procedimento para contribuir com uma cirurgia de paciente. Eles me explicaram tudo. O nome do Caleb estava na agenda, e sim, precisavam de um pagamento parcial até a semana seguinte para garantir a vaga. Paguei exatamente 40%. Peguei o recibo e desliguei. 3 horas depois, o celular tocou. O nome da minha mãe apareceu na tela. Não atendi. Ela deixou uma mensagem de voz. Soube o que você fez pelo Caleb. Eu só queria dizer obrigada. Acho que me enganei em algumas coisas. Foi só isso. Nenhum pedido de desculpas, mas era o mais perto que ela chegaria disso. Provavelmente, o mais perto que eu teria. Não liguei de volta. Ainda não. Os dias seguintes voltaram a ser silenciosos, mas de um jeito diferente. Não aquele silêncio frio e punitivo de antes, e sim algo que começava a se acomodar. No sábado à tarde, cheguei em casa e encontrei um pacote na porta. Sem remetente, só meu nome escrito com marcador preto. Dentro, uma caixa de papelão cheia de álbuns de fotos antigos. Não eram impressões digitais, eram fotos de verdade, algumas já amareladas nas bordas. Fiquei sentada no chão, de pernas cruzadas, folheando devagar. Fotos minhas na escola, nas manhãs de Natal, com minha primeira bicicleta, no meu 7º aniversário. Gena aparecia em quase todas. Parecíamos felizes. Parecíamos estranhas. Entre 2 álbuns, havia uma folha de caderno dobrada, escrita à mão. Você não merecia o jeito como te tratamos. Eu estava errada. Nós estávamos errados. Me desculpe. Sem assinatura, mas eu reconheci a letra, um pouco da minha mãe, um pouco da Gena. Fiquei ali parada, olhando para aquela folha por um bom tempo. Eu não sabia ao certo o que devia sentir. Alívio, validação, paz. Não era nada disso, mas era algo.
Um começo. Por um tempo, não toquei na caixa de fotos. Empurrei-a para a prateleira do armário do corredor, como se deixá-la à vista pudesse fazer aquelas lembranças vazarem. O bilhete ficou dobrado dentro de um livro que eu já não lia mais. Eu não estava pronta para revisitar memórias antigas nem desculpas inacabadas. Não quando eu ainda nem sabia se tudo aquilo era real. 2 semanas se passaram em silêncio. E justo quando comecei a achar que a história tinha terminado, recebi uma mensagem da minha mãe. Jantar, domingo, só nós duas. Por favor, venha. Daniele ficou imediatamente desconfiada. Ela vai cozinhar ou armar uma emboscada? Perguntou. Eu não sabia. Mas fui. Não porque confiasse nela, e sim porque precisava ver com meus próprios olhos se algo realmente havia mudado. Só contei para Daniele quando já estava estacionada em frente à casa. Ela ameaçou ir me resgatar se eu não mandasse mensagem a cada hora. A casa estava silenciosa quando me aproximei. A luz da varanda acesa, nenhum grito lá dentro, nenhuma TV ligada. Por um instante, achei que ela tivesse esquecido do convite até sentir um cheiro que eu não sentia havia anos, torta de maçã feita em casa. Entrei, e lá estava ela na cozinha, de avental e olhos vermelhos. Algo queimava. Não a torta, outra coisa. Segui o cheiro e vi um copo de vinho quebrado perto da pia. Cacos espalhados pelo chão e pelo balcão. A mão dela estava enrolada numa toalha já escurecida de sangue. Tentou fingir que não era nada, disse que o copo tinha caído mais cedo e que esquecera de limpar. Eu limpei para ela. Lavei o corte, enfaixei a mão. A gente não falou muito. Não naquele momento. Ela finalmente se sentou à mesa enquanto eu terminava de colocar a comida, bolo de carne, vagem refogada. Nada especial, mas familiar. Quando começamos a comer, ela não mencionou a Gena. Nem o Caleb. Nem o dinheiro. Só fez uma pergunta. Você está feliz? A pergunta me atingiu mais fundo do que eu esperava. Eu disse que sim. E foi a primeira vez que falei isso sem precisar que alguém acreditasse. Eu estava pagando minhas contas. Estava dormindo à noite. Estava acordando sem medo. Isso já era o bastante. Então ela me disse algo que eu nunca pensei que ouviria dela: eu não fui justa com você. Eu te via como alguém forte o bastante para aguentar tudo. Então eu te dei tudo para carregar. Ela não chorou, não implorou. Apenas ficou sentada ali, com a mão enfaixada e o prato pela metade, parecendo menor do que eu lembrava. Não nos abraçamos. Eu não fiquei muito tempo. Quando ela perguntou se eu queria ver o Caleb, eu disse que não. Foi a primeira vez que lhe disse não sem esperar o que viria depois. Ela apenas assentiu. Sem raiva, sem chantagem emocional. Saí antes da sobremesa. 3 dias depois, Gena mandou uma mensagem: ele quer te ver. Escreveu algo para você. Eu sei que você não nos deve nada, mas estou tentando. Eu ignorei. 2 dias mais se passaram e um pacote chegou na minha porta. Sem remetente, apenas meu nome e uma caligrafia que eu reconheci. Dentro, uma folha dobrada com um desenho a lápis, eu e Caleb em um banco de parque. Eu parecia uma batata com cabelo, mas era claramente eu. Abaixo, em letras grossas e tortas: desculpa por ter sido mal. Obrigado por me ajudar a não morrer. Com amor, Phil. Fiquei sentada no chão por muito tempo, segurando aquele papel. Era ridículo. Era perfeito. Naquela noite, escrevi um bilhete curto e enviei de volta: obrigada pelo seu desenho. Fico feliz que você esteja bem. Sem carinhas, sem promessas, só a verdade. 3 dias depois, bateram na minha porta. Era Gena. Eu não a via pessoalmente desde a noite em que Caleb cuspiu na minha comida. Ela estava completamente diferente e sem maquiagem, o cabelo preso num rabo de cavalo simples. Não usava as botas de grife que tanto exibia. E, pela primeira vez em anos, suas mãos estavam vazias, exceto por uma coisa: a aliança de casamento. Não disse nada, apenas abri a porta e esperei. Ela a segurou entre os dedos. Vou vender. Deveria ter feito isso há muito tempo.
Preciso parar de fingir que tenho tudo sob controle. Não tenho. Engoliu em seco e me olhou nos olhos. Antes de fazer isso, eu só precisava dizer: me desculpa, Sarah. Por tudo. Por como te tratei, pelo Caleb, por todas as vezes que deixei a mamãe fazer o mesmo. Não respondi de imediato. Nem precisei. Então ela acrescentou algo que me pegou de surpresa: fala com a mamãe. Ela está pensando em vender a casa e se mudar para perto de você. Disse que quer recomeçar. Pisquei, tentando processar. Aquilo não fazia parte do plano, de nenhuma versão dessa história que eu já tinha imaginado. Ela enfiou a mão no bolso e me entregou um pequeno envelope. Dentro havia um cheque. Não era por tudo que eu tinha pago ao longo dos anos, mas era alguma coisa. 4 dígitos, o suficiente para me tirar o fôlego. É de nós dois, ela disse. Depois se virou e voltou para o carro, onde Caleb estava sentado no banco de trás, me observando em silêncio. Ele acenou. Eu acenei de volta. Fiquei parada na porta por um bom tempo, mesmo depois que eles já tinham ido embora. O aceno de Caleb ficou comigo. Não foi exagerado nem dramático, apenas um gesto pequeno, sincero, como se ele realmente quisesse dizer algo. Como se finalmente tivesse entendido algo que antes não entendia. Talvez tivesse. Ou talvez fosse só um garoto tentando recomeçar da única forma que sabia. Voltei para dentro e fiquei olhando para o cheque. Não era uma quantia enorme, não comparado a tudo que eu havia arcado por eles ao longo dos anos. Mas também não era pouco. Era o bastante para dizer a gente lembra. O bastante para dizer sabemos o que tiramos de você. Deixei o cheque no balcão e não toquei nele pelo resto da noite. 1 hora depois, Daniele apareceu. Nem esperou explicação, jogou as chaves na tigela da entrada, tirou os sapatos e me entregou uma garrafa de vinho, como se a conversa já tivesse começado. Você tem a cara de quem acabou de receber um pedido de casamento do ex, ela brincou, abrindo o freezer. Não tem pizza congelada. Eu ri. Foi a primeira vez que ri em dias. Conversamos, não só sobre Jenna ou minha mãe, mas sobre mim, sobre o que eu queria fazer. Daniele contou que havia uma vaga no escritório dela, administrativa, com horário flexível e benefícios de verdade. Eu nem hesitei antes de dizer que ia pensar no assunto. Isso, para mim, já era um enorme avanço. Antes, minha cabeça logo se enchia de todos os motivos pelos quais cuidar de alguém impediria qualquer mudança. Mas agora não havia mais ninguém, só eu, e essa ideia já não me assustava. Alguns dias depois, mamãe me mandou uma mensagem. Era uma foto. Uma casinha térrea, com a pintura descascando, a caixa de correio torta e um balanço no quintal. Pensando em comprar essa, escreveu. A 10 minutos de você. Aquilo me pegou de surpresa. Não parecia pressão. Parecia possibilidade, como se ela estivesse dizendo, quero estar perto, mas não estou pedindo nada. Não respondi de imediato. Apenas fiquei olhando para a foto. Uma casinha simples, um pouco desgastada, que parecia estar esperando por alguém que cuidasse dela. De um jeito estranho, ela me lembrava minha mãe. 2 dias depois, cheguei em casa após a aula de cerâmica e vi um envelope empurrado por baixo da porta. Sem nome, sem selo, apenas meu primeiro nome escrito a lápis, com letras meio tortas. Eu já sabia. Dentro havia um cartão dobrado, com ursos desenhados na capa, daqueles que se compram em posto de gasolina quando se está com pressa. Por dentro, uma letra infantil. Oi, Sarah. Estou melhor agora. A mamãe disse que posso te visitar, se você quiser. Desculpa por ter sido malvado. Espero que você goste do seu trabalho e do seu novo corte de cabelo. Com amor, Caleb. Congelei. Eu não tinha contado a ninguém sobre o trabalho nem sobre o corte de cabelo. Não tinha postado nada em lugar nenhum. Isso queria dizer que Jenna contou para ele. Que ela estava falando de mim? Não com amargura, nem zombando, mas como alguém que valia a pena conhecer, que merecia respeito. Aquilo soou estranho. Eu não chorei. Não ri. Só me sentei à mesa da cozinha e fiquei olhando para o cartão. Na manhã seguinte, abri o laptop e olhei para o formulário que Daniele tinha me enviado.
Preenchi tudo e cliquei em enviar. Depois, abri uma nova aba e escrevi um e-mail curto para Caleb, usando o endereço da escola dele, não o da Jenna. Oi, Caleb. Obrigada pelo seu cartão. Fico feliz que você esteja melhor. Ainda estou decidindo sobre as visitas, mas gostaria de te escrever às vezes. Tudo bem por mim se estiver tudo bem por você. 2 dias depois, chegou outro envelope, mais grosso. Dentro havia outro desenho, eu, Caleb e Daniele sentados a uma mesa coberta de pequenos vasos de barro. Os detalhes eram impressionantes, ele até desenhou a alça torta do meu primeiro vaso, marcada em giz de cera vermelho. Abaixo, uma única palavra, algum dia. Essa palavra me atingiu mais do que eu esperava. Ele não escreveu posso te visitar? Nem podemos sair juntos? Apenas me deu espaço. Algum dia, ele estava me deixando escolher. Naquela noite, sentei na beira da cama com o desenho no colo, pensando em quantos anos eu havia implorado por espaço e em como eles sempre o preenchiam de novo com suas urgências, suas necessidades, seu caos. E agora, de repente, aquele espaço era todo meu. Dobrei o desenho com cuidado e o guardei no mesmo livro onde ficava o primeiro bilhete da mamãe. Depois peguei o celular e mandei uma mensagem para Daniele: acho que estou bem. O outono chegou rápido. As folhas do lado de fora da janela mudaram do verde para o âmbar quase da noite para o dia. Já faziam 3 meses desde a cirurgia de Caleb, 2 desde que comecei a trabalhar no escritório da Daniele, e cerca de 4 semanas desde a última vez que ouvi falar da Jenna. Achei que o silêncio me deixaria inquieta, mas não era paz. O trabalho não era glamouroso, mas era estável. Agora eu tinha uma rotina. O mesmo café da esquina todas as manhãs, uma mesa perto da janela e colegas que não esperavam que eu consertasse a vida deles. Daniele e eu íamos juntas de carro na maioria dos dias. Ela nunca disse, mas dava para ver que gostava da minha companhia. Eu também gostava. Numa quinta-feira tranquila, meu celular vibrou. Era a mamãe. Ela tinha comprado a casa. A mensagem era simples: consegui. A papelada foi aprovada. Me mudo em 2 semanas. Você não precisa ajudar, mas quero cozinhar para você quando eu estiver instalada. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo antes de responder: um jantar. É só o que estou aceitando. Alguns dias depois, chegou outra carta. Dessa vez, não era do Caleb. Era da Jenna. Digitada e assinada. Sem desenhos, sem indiretas escondidas nas entrelinhas, apenas uma página inteira de clareza. Ela falou sobre vergonha, sobre ver Caleb quase morrer e perceber que a única pessoa que realmente agiu não foi ela, nem Alex, nem sequer mamãe, fui eu. Ela escreveu que me odiava, não porque eu fosse cruel, mas porque eu continuava sendo gentil, e isso a fazia enxergar quem ela não era. No final, dizia: eu sei que você não me deve nada. Só precisava dizer isso antes de parar de esperar qualquer coisa em troca. Eu não respondi, mas guardei a carta. Logo antes da mudança da mamãe, recebi outra mensagem de Caleb. Oi, Sarah. Mamãe disse que posso te convidar para uma coisa. Vamos fazer um jantar em família. Um de verdade. Sem gritos, sem aquele bolo de carne esquisito. A mamãe disse que até vai usar os pratos bons. Você pode dizer não, mas espero que não diga. As palavras um de verdade ficaram na minha cabeça. Daniele arqueou a sobrancelha quando contei. Você confia que eles não vão explodir? Não. Mas confio em mim para ir embora se isso acontecer. Então eu fui. Desde o início, tudo pareceu diferente. Mamãe abriu a porta e me abraçou, não aquele abraço frio e ensaiado de antigamente, mas um aperto desajeitado e sincero, como quem quer tentar. Lá dentro, Jenna já estava na mesa, ajudando a colocar a comida. Comida de verdade, não marmita de restaurante, nem pizza congelada. Frango assado, salada, legumes de verdade, não enlatados. E Caleb, ele correu até mim e me entregou um guardanapo dobrado em triângulo. Fiz um cartão para você. Tem seu nome e tudo. Sentei-me, esperando a tensão, o sarcasmo, o momento em que alguém perderia a paciência e os velhos padrões voltariam. Mas não voltaram. Falamos sobre coisas normais.
Perguntei a Caleb sobre a escola. Ele disse que agora gostava de arte. Jenna comentou que estava fazendo entrevistas para trabalhar numa biblioteca local, meio período, mas estável. Mamãe contou que entrou num grupo de caminhadas para pessoas que esqueceram como é ter amigos. No fim da refeição, Jenna me entregou uma caixinha pequena. Não estava embrulhada, apenas fechada com fita adesiva. Abri devagar. Dentro estava a antiga foto de família que eu sempre amei, aquela de nós no lago, quando éramos crianças. Eu segurava Caleb no fundo, mesmo antes de ele nascer. Mamãe disse que era a única cópia e que queria que eu ficasse com ela. Havia mais uma coisa na caixa, uma chave. Da casa nova, disse mamãe. Caso você queira aparecer. Ou ir embora. Sem cobranças. É sua também, se quiser que seja. Fiquei em silêncio por um bom tempo. Mas fiquei. Fiquei para o café, para a torta, para aquele momento que, finalmente, parecia uma família. E talvez, depois de tudo, esse fosse o verdadeiro final, não um final perfeito, mas um possível.